porque ainda vai haver o julgamento sobre aquilo a que Sim, está acusado, e portanto há não se acusou, não se safou daquilo. Infelizmente nós temos ao longo dos últimos anos vindo a assistir a vários problemas na justiça portuguesa, e portanto nós temos... Não vos preocupa o facto de isto dar asa, esta revolta, como tu estavas a dizer bem, isto não vos preocupa que esta revolta possa dar asa, como acontece muitas vezes, ao crescimento de outras forças menos boas, menos corretas? Isso é o que, a mim, pessoalmente, é o que mais me preocupa, é isto. Claro que sim, e o Carlos falava aqui nisso, não é? Todo este processo no Brasil levou a que Jair Bolsonaro seja hoje presidente, e portanto nós vemos esses radicalismos De qualquer cada forma, vez o mais presidente também, extremismos. o nosso presidente já vos deu o recado, e nós vamos já falar nisso a seguir, por isso a responsabilidade cabe-vos a vocês jovens, não é? Sim, também é um bocado por isso, e vamos acabar por falar nisso aqui à frente. Daqui a bocadinho. E agora deixem-me passar então à Sara, sendo ela uma advogada e trabalhando tão perto com os tribunais, deixem-me perguntar de quem é que tu prendias primeiro? Eu, se calhar, prendia a Ministra da Justiça e depois corria-os por aí para baixo, ou então no Procurador-Geral da República, e depois ia tudo seguidinho. Porque se as coisas assim acontecem e se deixam prescrever prazos de crimes que deviam ser punidos exemplarmente, a culpa é deles todos, e conforme também vamos falar se calhar aqui mais à frente do tema seguinte, também cabe-nos a nós agora bater na mesa e exigir que as coisas comecem a ser alteradas. Até que ponto é que tu achas que a culpa é de um país quando se deixa enfeitiçar por um Lula da Silva ou por um José Sócrates? Porque, até quer que dizer... ponto? Sim, porque eu acho que a população, apesar de tudo... Não, sim, eu acho que a população também é bastante culpada porque os colocou lá, e até porque as reações que se viram, não é? Muitas, se calhar, foram de parabéns, claro, foi uma vitória. E eu não vejo isso por esse lado, porque as pessoas devem entender que, e o senhor José Sócrates também referiu isso, foi uma vitória para ele, mas porque prescreveu. Eles referem ali que há corrupção, mas porque prescreveu, não pode ir a julgamento por esse tipo de crime. Que eu acho fantástico, que eu gostava agora muito rapidamente só de vos ouvir, mas nós vamos se calhar então falar nisso mais à frente, porque é este enfeitiçamento destas personalidades assim, porque o Pedro ainda agora referiu, há escutas, há mais que provas para nós condenarmos estas pessoas, e depois eles falam de uma forma, conseguem enfeitiçar uma grande parte da população, e vamos também falar nisso se calhar mais à frente, lá está, e por isso é que eu dizia que os temas hoje estão interligados, porque, dando o exemplo, por exemplo, nós temos aqui, tu, Sara, e o Pedro, somos portistas, e depois já ouvimos coisas do nosso presidente, mas eu sei que vocês pensam, se calhar, um pouco como eu, que às vezes é completamente incompreensível como é que há portistas que aceitam e desculpam alguns comportamentos. Claro. E como é que estas pessoas continuam enfeitiçadas para arranjarem desculpas para estas personalidades? Portanto, porque eu ouvi, o Carlos disse isto no início, o Lula fez esta comparação dizendo que estava a ser tão vítima, ou que o Sócrates era tão vítima como ele, e eu vi imensas pessoas a desculparem e a acharem que até é mesmo que existe aqui uma comparação e é uma perseguição política. Assim, estas pessoas não... É a minha perspectiva. E aqui eu, como moderador, nem devia estar a fazer este tipo de comentários assim, mas já agora dá a tua opinião. Eu acho que pela vossa cara as pessoas não estão a ver a cara. Nós vamos ter que resolver isto no futuro. Isto vai ter que começar a ser gravado, porque a vossa cara diz tudo. E eu só gostava de conseguir transmitir a vossa cara depois de eu ter dito o que disse agora. Prontos. Então, neste caso, avançamos já para a grande cena do Pedro. E o Pedro traz-nos uma cena revolucionária. Quer-nos falar do desafio do Sr. Presidente, que pediu aos jovens que participem na melhoria da democracia e do desenvolvimento conquistados com o 25 de Abril, e que liderem a contestação
e transformem os partidos. Ora, esta foi a parte que eu mais gostei. Isto aconteceu num encontro com os jovens e os capitães de Abril, e eu acho que foi tipo, já para usar a linguagem jovem, foi tipo, vêm estes senhores aqui, é para fazerem o contrário do que eles fizeram até agora, ok? Toca a revolucionar isto tudo, portanto, é mais ou menos isto ou fui eu que percebi mal? Pedro? Não, eu também, da frase foi o que a palavra que eu mais gostei foi de ouvir a necessidade da transformação dos próprios partidos. E num mês onde nós celebramos 47 anos após o 25 de Abril, eu acho que nós hoje, jovens, sentimos que passados tantos anos ainda há muito a fazer, há muito Abril ainda para cumprir. O 25 de Abril, de facto, trouxe-nos a nós, à minha geração e à geração, certamente, do Carlos e da Sara, a oportunidade de nós nascermos e crescermos numa sociedade livre, numa sociedade onde podemos experimentar as próprias oportunidades da democracia e de um país aberto à Europa e ao mundo. Mas hoje eu acho que a nossa luta não é por uma liberdade, mas sim por melhorar aquilo que Abril nos permitiu criar e que nós, enquanto jovens, sentimos que não está a funcionar como deveria e que necessitam, de facto, de um novo rumo. Eu acho que a própria justiça, como nós falávamos aqui há pouco, a questão mesmo do próprio Serviço Nacional de Saúde, da educação, as próprias causas sociais, são pontos onde nós sentimos que ainda há muito a fazer, há muito por criar e há muito para nos tornarmos num país melhor. Eu acho que isso só se consegue, de facto, apostando na juventude e quando os jovens tiverem uma voz ativa e mais interventiva, mas sobretudo também considero que isso só acontecerá se os jovens começarem a liderar e a assumir cargos ou posições que hoje são assumidas por pessoas que já contribuíram muito para o país e para esse desenvolvimento, mas que talvez, de certa forma, já estejam até ultrapassadas e deixar, de certa forma, para trás aquele estigma de que os lugares ou os cargos devem ser ocupados pelo respeito ou pela idade e a passar a ter nesses lugares jovens capazes de dar um novo rumo às coisas. E nós temos jovens capazes para isso, temos jovens qualificados e jovens capazes de dar, de certa forma, uma lufada de ar fresco com uma nova dinâmica para tornar, de facto, o país mais capaz de responder às necessidades das pessoas. E hoje nós vemos no nosso país também, serem criados vários movimentos por jovens, porque esses movimentos tendem a afastar-se dos próprios partidos tradicionais, e em Amarante nós até acho que temos pelo menos dois, um feminino e agora recentemente também um movimento que devia ser criado por jovens, porque hoje os jovens movem-se pelas causas. Eu acho que a própria ideologia política já não é aquilo que move os jovens. Acho que o grande desafio dos partidos é esse, é em mudar a maneira como atuam na política, passarem a deixar, se calhar, de certa forma, a ideologia para trás e passarem a atuar por causas e por verdadeiras necessidades das pessoas. E eu dizia, após os últimos resultados das eleições presidenciais, que era necessário, de facto, dar voz aos jovens, fazer acontecer com novas formas de atuar na política, porque nós temos jovens que lideram associações, lideram movimentos e que estão próximos das pessoas, que estão do terreno, que conhecem as verdadeiras realidades do terreno e, portanto, sabem aquilo que é necessário e têm ideias para mudar isso. Mas é interessante que tu disseste que é preciso, eu percebi bem, é preciso afastar, ou melhor, existem grupos, mas que estão afastados dos partidos? O que eu quis dizer é que existem grupos a serem criados porque os jovens tendem a afastar-se da própria ideologia política, criam esses movimentos mais pelas causas. A minha ideia é que os partidos que percebam isto, que tenham essa noção e que mudem a sua maneira também de atuar na política. É o que eu quis dizer depois mais à frente, que os próprios partidos têm que retirar, de certa forma, a ideologia, se é de esquerda ou de direita, claramente que temos que manter as nossas posições, mas acho que devem atuar pelas causas e pelas verdadeiras necessidades das pessoas, de certa forma modernizar os partidos às verdadeiras realidades dos jovens. Senão nós vamos sempre tender a afastar os jovens dos partidos, da própria política, de certa forma, e a criarem estes movimentos e estes novos, de certa forma, também partidos, porque têm sempre também uma ideologia por trás. E, de certa forma, para terminar também, eu acho que vejo com bons olhos aquela mensagem que o Presidente Marcelo nos deixou, para alertar os jovens que temos que fazer o nosso próprio 25 de Abril, que não é pela liberdade. Mas também eu acho que de facto não é só preferir
estas boas palavras. Eu acho que o Presidente Marcelo também está na posição para lutar também por essa mudança. E claramente que eu acho que a aposta nos jovens, porque temos jovens capazes, qualificados para isso, é necessário. E não estou aqui a dizer, e não quero dizer que é tirar tudo lá e colocar lá os jovens, não é isso, mas eu acho que muitas vezes nós vemos as nossas oportunidades. O PS já tentou fazer isso, não é? Ele tirou este senhor Preguiça, tem 30 e poucos anos e agora é o Presidente da Segurança Social do país, não é? Quer dizer, ou seja lá o que carga que ele vai ocupar. Eu até fiquei baralhado com o cargo que ele vai ocupar. O homem veio, ele era assessor e passou assim a chefe. Mas eu acho que é jovem, ele tem 33 anos. Sim, e tem que se dar esse benefício da dúvida aos jovens. E a verdade é que muitas vezes também vem assim, este jovem não tem experiência Ele tem nenhuma. Péssimo nome, Preguiça. Sim, não ajuda muito, de facto, mas acho que a aposta tem que ser mesmo na juventude. Sim, claro. E dar. Deixa-me ouvir então aqui só a Sara, para saber se a Sara concorda com isto tudo e ao mesmo tempo se ela pensa que o Marcelo estava a falar de jovens como ela. Eu tudo o que for para o nosso país e for bom, eu acho que faria. Agora se me davam um lugar ou não, isso eu não sei, mas tudo o que é... Mas então deixa-me recentrar então o tema outra vez. Estás pronta para a revolução como pediu o Presidente? Eu estou sempre pronta para a revolução, no bom sentido, claro, não é para andar aí como o tema que vamos falar a seguir. Eu também concordo, até aqui tenho que admitir, concordo em parte com o que o Pedro também referiu. Não me digas. É verdade. Sim. É pena, mas hoje é que eu tenho que dar aqui razão ao Pedro, porque acho que estamos do mesmo lado. O futuro somos nós, somos os jovens, estamos aqui também a fazer o nosso trabalho, o nosso papel, que estão-nos a dar aqui uma oportunidade também para falar e além disso o meu partido já está mais avançado porque o nosso líder é um jovem, tem 32 anos, acho que nós já estamos mais que dentro daquilo que o Presidente propõe. E os jovens, nós somos o futuro. Agora, também acho que não se deve banalizar e dar cargos às vezes só porque é jovem. As pessoas têm que ser competentes. Isso eu concordo. E claro que às vezes para se adquirir a competência necessária para determinado cargo temos que estar alguns anos a exercer determinadas funções. Eu não posso sair com 18 anos do 12º ano e exercer um cargo de uma administração, como por exemplo estamos agora a falar aqui da Segurança Social, ou outro cargo qualquer, que é bastante importante. Acho que sim, todos nós temos o nosso lugar e os jovens também têm que lutar pelos seus direitos e pelo seu futuro, que da maneira como isto está, eu acho que não estão a dar oportunidade e até estão a acabar com um bocado com o nosso mercado de trabalho. Estás muito cética. Estás um bocadinho. Hoje estou um bocadinho, por acaso. Então deixa-me ouvir o Carlos. Carlos, fora estes ceticismos, tu eras daqueles que na escola fazias tudo o que os professores mandavam? Dependia do dia, mas na maior parte das vezes sim. Portanto, o nosso Presidente é o professor Marcelo e ele mandou-vos fazer uma revolução. Estás preparado? Meio preparado, depende dos termos dessa revolução. A revolução, digamos, a palavra em si não nos diz nada. As palavras dele foi que vocês têm que liderar a contestação e transformem os partidos. Ou seja, isto, assim, num português muito básico, todos os protestos que agora se forem feitos, vocês deviam estar na linha da frente. Eu acho que isto foi muito interessante ele ter dito uma coisa destas, quer dizer, ele já está-se a preparar agora para o segundo mandato dele. Exato, não, ele já se tem notado que tem mudado um bocadinho a agulha neste início do segundo mandato, e eu acho que este discurso entronca nessa linha de mudança. Agora, ele tem essa frase que realmente é algo surpreendente, e acrescenta também uma que eu não vou dizer que ele me copiou essa frase, porque certamente se alguém copiou, fui eu que já devo ter copiado, mas é uma frase da qual eu gosto particularmente e que já expus até a amigos que estão fora da política, que é quando ele diz: se não estão satisfeitos com os políticos, substituam-os, cheguem-se à frente. E isso é muitas vezes aquilo que eu costumo dizer, ou seja, mesmo a pessoas amigas que não estão nos partidos, que falam mal da política, dos políticos, está tudo mal, pronto. O discurso
que está hoje institucionalizado na sociedade portuguesa. E aquilo que eu digo é, então venham para cá. Se os partidos são tão maus como vocês estão a dizer, e eu tenho que concordar que em alguns aspectos estão mal, não, os vários partidos, ou seja, nós melhores que aqui estamos,